Aleluia, glória, glória, aleluia, louvado seja Deus, ajeitando aqui, aleluia, louvado seja Deus, mais um dia, chegamos aqui, desafio, $142, chegando aqui do propósito paternidade, do nosso encontro, com o pessoal que está aí comigo no propósito paternidade, 4h42 da manhã, todos os dias, madrugada, né? Todos os dias de segunda a sexta, por paternidade, né? Madrugada com o pai aí às 4h42 da manhã, e agora nós estamos aqui para dar continuidade a Abacuque e terminarmos também hoje o livro de 2 Reis e começarmos 1 Crônicas, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, obrigado por mais um dia que nós começamos aqui, mais um dia que nós estamos entregando as primícias ao Senhor desse dia, te agradecendo, Senhor, como primazia do nosso dia aqui, te louvando, te bendizendo, te exaltando como filhos amados, Senhor Deus do Senhor, filhos que fomos comprados pelo teu sangue, lavados pelo teu sangue, perdoados dos nossos pecados, fomos inseridos na tua promessa, fomos enxertados na oliveira e passamos a ser participantes da seiva, participante da herança, participante das promessas, Senhor Deus, porque o Senhor em Cristo nos recebeu como filhos e nós somos filhos amados, em Jesus somos Jesurum, ó povo querido e reto, povo amado e reto, nós somos amados pelo Senhor, meu Deus, e retos porque decidimos viver, meu Deus, em obediência à tua palavra, à tua vontade, aos teus princípios, e contamos com a tua ajuda, Espírito Santo, para caminharmos na tua palavra, na tua verdade, e por isso estamos aqui nos expondo diariamente as tuas escrituras, diariamente as tuas palavras, Senhor, para sermos transformados por ela, para sermos confrontados, exortados, ensinados, Deus, transformados, moldados pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Não estamos aqui, Pai, para sermos melhores do que os outros, Deus, porque estamos lendo a Bíblia, porque lemos a Bíblia. Não, Senhor, nós estamos aqui para sermos melhores para nós mesmos e melhores para o Senhor e melhores para os outros. Não estamos aqui para sermos melhores do que os outros, mas melhores para os outros, Deus. Melhores para a nossa família, melhores para os nossos amigos, melhores para as nossas igrejas, para as nossas comunidades de fé, melhores para a nossa cidade, melhores para a nossa nação, melhores, Senhor Deus, para a nossa geração, meu Deus, melhores, Deus, todos os dias, Deus, melhorando sempre, avançando, prosseguindo para o alvo, Deus, sendo melhor hoje do que um dia já fui, Deus, e melhor amanhã do que hoje eu sou, meu Deus. Que o Senhor nos ajude nessa jornada, porque sem Ti nada podemos fazer. Precisamos do Senhor e contamos com o Senhor como nosso Pai que nos guia, que nos orienta através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então hoje estamos aqui, Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Vamos completar aqui o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Alguns textos trazem o versículo anterior já conectado aqui, né? Capítulo 3, mas aí começa assim: oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o santo, a sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Repetindo 3, Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o santo, Selá. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz,
Raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, e a peste segue os seus pés. Para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, descoberto está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e tremem. A inundação das águas passa, o abismo dá a sua voz e levanta as mãos ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo-o da cabeça aos pés. Traspassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, quando avançam como uma tempestade para nos atacar. Eles vêm orgulhosos como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Tu, com os teus cavalos, marchas pelo mar, agitando as grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comove, a sua voz tremem os meus lábios, entra a podridão dos meus ossos, e minhas pernas estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo. Perdão. É isso mesmo. Fiquei na dúvida aqui. Não, mas é isso mesmo. É só o 3, é porque eu falei, acho que eu falei 3 e 4, né? É só o 3, aí eu tô olhando ali no cronograma, é isso mesmo, Abacuque 3. Verso 15. Tu com os teus cavalos marchas pelo mar, agitando as grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comove, a sua voz treme os meus lábios. Entra a podridão dos meus ossos e minhas pernas estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corça e me faz andar sobre os lugares altos. Ao diretor da música para meus instrumentos de corda. Então aqui termina o profeta Abacuque com essas palavras que são bem conhecidas e repetidas, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Então, aqui tem essa declaração de Abacuque, de confiança no Senhor, né? De confiança, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que ele gostaria que acontecesse. Continuamos confiando no Deus da nossa salvação, exultamos nele, nos alegramos nele, o Deus da nossa salvação. Então completamos o profeta Abacuque e agora nós voltamos para Reis, 2 Reis, vamos completar aqui o livro de 2 Reis. Nós estamos lendo na ordem cronológica, então por isso nós estamos lendo os profetas de acordo com o período que eles aparecem na história de Israel. Então Abacuque apareceu aí aproximadamente nesse período aqui de Josias. Então vamos ler sobre Josias agora em 2 Reis, capítulo
22, então, até o 25, completando o livro de 2 Reis. Tinha Josias, 2 Reis 22, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse ele: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que ajunte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo, que o entregue nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há no templo do Senhor, para consertarem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, comprem madeira e pedras lavradas para consertarem os estragos do templo. Não precisam, porém, prestar contas do dinheiro que lhes for confiado, porque procedem com honestidade. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão, repetindo 8, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias o entregou a Safã, que o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e deu-lhe relatório, dizendo: teus servos ajuntaram dinheiro que se recebeu no templo e o entregaram nas mãos dos homens encarregados de supervisionar a obra do templo do Senhor. Então o escrivão Safã informou o rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Ouvindo o rei a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, não fizeram conforme tudo o que de nós está escrito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibô, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filha de Tiquivá, filha de Arás, o guarda das roupas. Ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. Disse-lhes ela: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: trarei desastre sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ao rei de Judá, porém, que vos enviou para consultar o Senhor, direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Visto que o teu coração se abriu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei a resposta. Então aqui nós começamos a ver a vida de Josias, e Josias foi um reformador. Aqui é chamado de um tempo de reforma, Josias foi um reformador. Ele decidiu
restaurar o templo, ele decidiu reformar o templo, e quando ele começa ali a reforma do templo, aqueles homens encarregados encontram a lei do Senhor, encontram a Bíblia, né? Que ali naquele contexto era a lei, né? Era o que provavelmente seria ali a Torá. Ali ele encontra as escrituras, ele encontra aquele livro ali, aqueles escritos, e leva para o rei. Quando o rei ouve aquilo, né? Ouve aquelas palavras, e tudo que falava, né, a respeito do que aconteceria se o povo, né, estava tudo explicado lá, né, Deus tinha falado tudo lá em Deuteronômio, né, o que aconteceria se o povo de Israel se voltassem a outros deuses, se eles adorassem outros deuses, eles seriam levados, né, seriam subjugados pelo inimigo, seriam conquistados pelo inimigo. Então todo o mal que lhes aconteceria se eles se voltassem para outros deuses. E aí Josias, diante daquilo, ele rasga as vestes, né? Ele olha e fala: nós não estamos seguindo essa palavra, nós não estamos cumprindo o que está aqui, nós não estamos fazendo desse jeito. E ele fica ali, né, desesperado, né, diante daquilo, e aí manda aqueles homens consultarem a profetisa, e a profetisa diz: olha, sim, o povo vai ser levado, o povo de Judá vai ser levado ao cativeiro, eles vão ser punidos, Deus vai tratar com eles como avisou que seria, né, vai acontecer isso, mas por causa desse posicionamento de Josias, esse zelo dele, quando ele ficou sabendo de tudo aquilo, de rasgar as vestes, de chorar diante do Senhor, né, então isso não vai acontecer durante o reinado de Josias, e Deus adiou, né, aquela punição, aquela disciplina que ele ia dar para o povo de Judá, levando eles ao cativeiro babilônico. Deus adiou por causa do posicionamento de Josias. E Josias, então, ele foi esse, né, que ele falou: nós vamos fazer, então, enquanto eu estiver aqui no meu reinado, a gente vai fazer do jeito certo, né, sob a minha liderança, a gente vai fazer conforme essa palavra. E ele se volta para a palavra, ele se volta ali para as escrituras, para os mandamentos do Senhor. A gente vai ver isso aqui, né? E a gente está aqui no desafio Josias, né? Esse desafio que eu estou cumprindo aqui é um desafio que a gente chamou de desafio Josias, que é dentro dos 142 dias. Nós fizemos um desafio que é o desafio Josias, que é o desafio de ler a Bíblia toda em voz alta, né? Então a gente está aqui fazendo o desafio de ler a Bíblia toda em voz alta. Eu já tinha lido a Bíblia toda com outras pessoas, a gente alternando a leitura. Nós fizemos isso em 42 dias no começo do ano, depois fizemos de novo em 21 dias no meio do ano. Nós lemos a Bíblia toda em 42 dias no início do ano e lemos a Bíblia toda em 21 dias também, assim online. Fizemos pelo Zoom e com transmissão no YouTube, está tudo salvo lá no YouTube, mas alternando, né? Eu li um pouco, outra pessoa vinha, lia um pouco, outra pessoa lia um pouco, cada um lendo uma parte. A gente leu a Bíblia toda, e agora, né, a gente está fazendo o desafio Josias, e aí eu estou fazendo esse desafio de ler a Bíblia toda em voz alta. É a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia toda em voz alta, né? Já li com outras pessoas, como eu disse, mas eu fazendo toda a leitura é a primeira vez. E esse é o desafio Josias. Por quê? Porque Josias se colocou ali de pé e ele foi ler a Bíblia, né? Ler ali o que eles tinham, né, de palavra de Deus. Era bem menos do que a gente tem aqui, mas ele foi ler em voz alta para todos ali. Ele proclamou aquilo, ele leu em voz alta para todos eles ali quando eles encontraram a palavra de Deus. Então a gente está fazendo o desafio Josias e tem várias pessoas fazendo, né? Tem várias pessoas que estão lendo aí também nos seus Instagrams, né? Vários participantes dos nossos desafios aí da Rede Insana que estão lendo a Bíblia também em voz alta aí nos seus Instagrams. A Odisseia está fazendo, tem a Viviane, esposa do Marcos Zanetti, também está fazendo o Instagram dela, tem a Lisandra, está fazendo o Instagram dela, a Débora está fazendo, né? Tem uma irmã que é a Priscila, se eu não me engano, que está fazendo pelo YouTube só áudio, mas está lendo em voz alta. Então várias pessoas que estão fazendo em voz alta aí a leitura da Bíblia, e estamos agora na metade, né? Chegamos agora na metade, deixa eu ver, é isso mesmo? É isso mesmo, hoje é a metade, são 142 dias, hoje é o dia número 71, nós estamos exatamente na metade, no meio do desafio 142 dias, e chegamos aqui em Josias, né? Isso é muito especial. Ler a Bíblia em voz alta tem uma experiência diferenciada. Eu tive a experiência de copiar a Bíblia toda à mão, fiz isso em 2 anos, terminei no final do ano passado, e esse ano eu falei: agora eu quero ler a Bíblia toda em voz alta, quero deixar tudo isso registrado e gravado, e por isso a gente está fazendo transmissão, para que a gente possa deixar também acessível a outras pessoas que vão poder ouvir todas essas gravações, né? Quem sabe daqui a 10 anos tem alguém me escutando. Oi para você aí, 10 anos,
Oi para você em 2030, 2034, que está vendo aqui a minha gravação, escutando a Bíblia toda aqui através desse propósito. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 23. Então o rei deu ordem a todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a... Então o rei deu ordem e todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu ao templo do Senhor e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou no templo do Senhor. Então Josias leu todas as palavras a todos, do menor até o maior. Verso 3, o rei se pôs em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor para o seguirem, obedecerem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo firmou a aliança. Então ele não só leu, ele fez o compromisso público como rei e autoridade. Nós vamos seguir essa palavra, nós vamos obedecer o que essa palavra diz. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes auxiliares e aos guardas da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal e para o porte sagrado, e para todo o exército dos céus. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Eliminou os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimarem incenso sobre os altares idólatras nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos demais planetas e a todo o exército dos céus. Tirou do templo do Senhor o porte sagrado que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam cortinas para o porte sagrado. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altares em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não sacrificassem sobre o altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, perto da sala de Natã-Meleque, o camareiro, a qual estava no recinto. Josias então queimou a fogo os carros dedicados ao sol. Derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois pátios do templo do Senhor. Tirou-os dali, despedaçou-os e lançou a seu pó no vale de Cedron. O rei profanou também os altares que estavam em frente de Jerusalém, à direita do monte da corrupção, os quais construíra Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Camos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Josias quebrou as colunas, cortou os postes sagrados e encheu o seu lugar de ossos de homens, até o altar que estava em Betel, e o santuário que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar e o santuário ele os derrubou. Queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou o poste sagrado. Então Josias, virando-se, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas
ela os ossos e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando anunciou essas palavras. Então, lá no tempo de Jeroboão, que começou a reinar lá depois de Salomão, começou a reinar Roboão em Judá, Jeroboão em Israel. Levantou um profeta que disse que nasceria um homem, um filho de Judá chamado Josias, e que ele iria ali restaurar a ordem ali, ia fazer tudo isso aqui. Então esse homem profetizou, foi aquele que depois desobedeceu a Deus, foi devorado por um leão, porque ouviu o profeta mais velho lá que disse para ele ficar e comer com ele, e ele não podia fazer isso, desobedeceu a Deus, mas a palavra dele se cumpriu. Então, verso 17: então perguntou, que monumento é esse que vejo? Responderam os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Disse Josias: deixai-o como está, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Então eles estavam sepultados juntos, aquele profeta mais velho e aquele de Judá, e eles ficaram ali. Josias não mexeu, respeitou ali o túmulo deles como profetas. Verso 18: disse Josias: deixai-o como está, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Conforme todos os atos que tinham praticado em Betel, Josias também tirou todos os santuários que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito, provocando o Senhor a ira. Matou todos os sacerdotes dos altares idólatras que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre eles. Então voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo: celebrai a Páscoa ao Senhor, o vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde o dia dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco nos dias dos reis de Judá. No 18º ano do rei Josias, celebrou-se esta Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Josias também eliminou os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Isso fez ele para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara no templo do Senhor. Nem antes, nem depois dele, houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. Todavia, manteve o Senhor ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha presença, como tirei Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também o templo de que disse estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. O rei Josias marchou para enfrentá-lo em batalha, mas vendo o faraó Neco, o matou em Megido. De Megido, os servos de Josias o levaram morto num carro, trouxeram-no a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, o ungiu e o constituiu rei em lugar de seu pai. E aí Josias morreu na guerra, aqui. 31. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então aqui o filho do rei, o filho de Josias, acabou não seguindo o caminho e a obediência do seu pai.
e fez o que o Senhor reprovava. Verso 34. Faraó Neco constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome para Jeoiaquim. No entanto, levou consigo Jeoacás ao Egito, onde ele morreu. Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, para dar esse dinheiro, conforme o mandado de Faraó, teve de criar imposto no país. De cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Capítulo 24, 2 Reis 24. Nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e invadiu a terra. E Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Depois, porém, mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra Jeoiaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, estas coisas aconteceram a Jeoiaquim, conforme o mandado do Senhor, que o tirou de diante de sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizera, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoiaquim e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Descansou Jeoiaquim com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia havia ocupado todo o seu território, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai. Neste tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém e a cercaram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, enquanto os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim preso. Tirou dali todos os tesouros do palácio do rei e despedaçou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. Deportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes, 10.000 presos ao todo. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim Nabucodonosor deportou Joaquim para a Babilônia, e também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra. Ele os levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, e os artesãos e ferreiros, em número de 1.000, todos eles hábeis na guerra, levou-os o rei da Babilônia presos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Assim aconteceu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os lançar da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então aqui, depois de Josias, a gente vê aqui seus filhos reinando, seu neto reinando, né?
aqui sendo levantado, Joaquim, e aí finalmente se cumpre essa palavra que tinha sido adiada, essa sentença de levar Judá cativa à Babilônia. Israel foi levado pela Síria antes, mas Judá ficou e depois foi levada para o exílio da Babilônia. E aqui é o período que é chamado de exílio da Babilônia, né? Esse período aí que foi esse tempo de tratamento de Deus por causa de tudo que o povo de Judá vinha fazendo ao longo de séculos, né? Então, 2 Reis, capítulo 25, o último de Reis, e aí nós começamos então Crônicas. 2 Reis, capítulo 25. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército acamparam-se diante da cidade e levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome, e não havia pão para o povo da terra. Então o muro da cidade foi derrubado, e todos os homens de guerra fugiram de noite para o caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, embora os caldeus estivessem cercando a cidade. E o rei se foi pelo caminho de Arabá. O exército dos caldeus, porém, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Então prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, onde se pronunciou a sentença contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram na presença dele, e a ele lhe furaram os olhos. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor e o palácio do rei, como também a todas as casas de Jerusalém. A todas as casas importantes ele queimou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O restante do povo que havia ficado na cidade, os que se haviam rendido ao rei da Babilônia e os demais da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos. Dos mais pobres da terra, porém, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Despedaçaram os caldeus as colunas de bronze que estavam no templo do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estava no templo do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o capitão da guarda, os braseiros, as bacias, tudo o que era de ouro e tudo o que era de prata. O bronze das suas colunas do mar e das bases que Salomão fizera para o templo do Senhor era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura, e era decorado com uma rede e romãs de bronze ao redor. A outra coluna, com a sua rede, era semelhante a essa. Também o capitão da guarda levou Seraías, o primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade levou a um oficial que era encarregado da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também o secretário principal do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado preso para fora da sua terra. Quanto, porém, ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou sobre ele governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo os capitães dos exércitos
eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara Gedalias, governador, vieram ter com Gedalias. Gedalias, governador... Não. Verso 23. Ouvindo os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara Gedalias governador, vieram ter com Gedalias em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tamumete, o Netofatita, e Gesanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens: não temais os oficiais dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. No 7º mês, porém, veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram para o Egito, pois temiam os caldeus. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia, no dia 27 do 12º mês, libertou da prisão Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe com bondade e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as roupas de prisão, e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. E o rei garantiu a sua sobrevivência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida. Então, esse neto de Josias, que estava reinando, foi levado, deportado, ficou como prisioneiro em Babilônia, e depois então ele é libertado da prisão e passa a se assentar com o rei ali e ficar com ele ali. E aqui cessa o período que seria o período dos reis, que começou lá em Saul e atravessou ali alguns séculos, várias gerações, até chegar aqui em Joaquim, quando cessa esse período, o último rei de Judá, e depois disso não vai ter mais. Aí entra o período do exílio. Nesse período aqui nós temos Jeremias, que profetizou nesse período. Nós temos um pouco depois aí, nós temos Ezequiel também, Jeremias, Ezequiel, e nós temos também ali o profeta Daniel, que aí já é durante o exílio. E aí nós temos outros profetas que são os profetas pós-exílio, que eles vêm depois ali, como Zacarias, Malaquias, que são profetas que vieram depois do exílio. Então nós temos esses profetas aí. Então, na cronologia bíblica agora, nós teríamos esses profetas que são contemporâneos desse período, e nós teríamos agora aí depois a restauração, quando eles voltam do exílio. Então, depois de se cumprir o período do exílio, Daniel lê o profeta Jeremias, descobre que eram 70 anos, ele ora ao Senhor, e aí eles vão voltar. E aí nós temos Esdras e Neemias, que é o tempo da restauração depois do exílio, que foi tudo devastado, como nós lemos, e aí eles vão voltar e vão restaurar Jerusalém, vão restaurar o templo. E aí depois de Esdras e Neemias, ali paralelo a isso, contemporâneo também, nós temos Esther. E aí seria nessa ordem cronológica. Porém, antes da gente prosseguir aqui na linha do tempo, nós vamos voltar agora, vale a pena ver de novo. Nós voltamos agora um pouco no tempo e vamos rever todos esses reis de Judá agora, com ênfase nos reis de Judá. Nós vamos ler as crônicas dos reis de Judá, e aí nós vamos ver aqui, voltando, ele volta agora para Davi, na verdade ele volta para Adão, e aí ele vai falar todas as genealogias, de Adão até Davi. Então a gente vai ter aqui vários capítulos de 1 Crônicas sobre as genealogias, recapitulando todas as genealogias de Adão até Davi. E aí ele tem toda a narração da história de Davi e dos reis que vieram depois dele, até chegar de novo aqui no exílio. Então a gente vai repetir isso em Crônicas, e aí alguns dos textos que talvez perguntasse, mas e por que Provérbios, por exemplo, que é de Salomão, não entrou lá quando a gente estava lendo sobre Salomão?
que a gente vai recapitular agora, e aí a gente vai ler esses textos na ordem cronológica ainda, né, de acordo com esse período. Então, quando a gente lê de novo sobre Salomão, a gente lê Provérbios, né, Eclesiastes, Cantares, né, e aí alguns desses profetas que faltaram vão entrar aqui agora, né, intercalando com essa leitura de Crônicas. Então, voltamos aqui para Adão, na nossa ordem cronológica, entrando no livro, então, de 1 Crônicas. Vamos ler aqui hoje, né, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 1 e 2. Então, vamos aqui, começando 1 Crônicas. Então, 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, 7 Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodaim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra. Misraim gerou os Ludeus, os Amaneus, os Leabeus, os Nafitueus, os Patruzeus, os Caslueus, dos quais procederam os Filisteus, e os Catfitoreus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, depois Et, os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias se dividiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal de Clá. 22. Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Sem, Afarxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão, os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, a Joquissã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. Os filhos de Joquissã foram Seba e Dedã. Os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã. Tímina foi a irmã de Lotã. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefe e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiá,
e Aná. Os filhos de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon, Anrão, Esban, Itran e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Jacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Foram estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, cuja cidade se chamava Dinabá. Morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, que feriu os midianitas no campo de Moabe. Era o nome da sua cidade, Avite. Morreu Hadade e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. Morreu Samlá e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. Morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibô. Morreu Baal-Anã e Hadade reinou em seu lugar. Era o nome da sua cidade, Pai, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, a filha de Mezaabe. Morreu também Hadade. Estes foram os príncipes de Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alvá, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizá, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. Esses foram os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. E aqui é assim, né? É genealogia. Imagine o desafio de copiar isso à mão, todos esses nomes, como foi desafiador. E agora o desafio de ler isso em voz alta, né? 1 Crônicas, capítulo 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Esses três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. O primeiro de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, por isso o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Judá teve ao todo 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zerá, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar, que trouxe desgraça a Israel, porque se apossou das coisas sagradas, né? É o Acã também, como é transliterado às vezes, né? O filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. Foram suas irmãs Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail teve Amasa, cujo pai foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos dela, Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou para si Efrate, a qual teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezaleel. Mais tarde, Esrom tomou por mulher a filha de Maqui, pai de Gileade, sendo ele de 60 anos, e teve relações com ela, e ela engravidou e deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que controlou 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram dele Avote Jair, e Kenate e suas aldeias, 60 cidades.
Todos esses foram filhos de Maqui, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Caleb-Efrata, Ábia, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Eker. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. Foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. Os filhos de Apaim, Ize, que foi o pai de Sezã. Sezã foi o pai de Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Esses foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, somente filhas. Tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e ela lhe deu Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Eles, e Eles gerou Eleazar. Eleazar gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, foram Messa, seu primogênito, que foi o pai de Zifer, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, repetindo 43. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, teve Arã, Moza e Gazês. Arã gerou Gazês. Os filhos de Jodai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina, gerou Caleb, Sebe e Tiraná. A mulher de Saaf, pai de Madimana, teve Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. A filha de Caleb foi Aquisa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate Jearim. Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, foram Aroé e metade dos Maatitas. As famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas. Atrote Bet Joabe, metade dos Manaatitas e os Verso 54. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas. Atrote Bet Joabe, metade dos Manaatitas e os Zoritas. As famílias dos mestres da lei que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. É isso aí, genealogias, né? Então, hoje nós vamos até aqui, ao 2, né? E amanhã a gente continua aí nas genealogias, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aqui não tem nada tão assim, ok? Então vamos lá, né? Continuamos amanhã,
5h42 da manhã, nós voltamos aqui com a continuidade das genealogias. Deus abençoe seu dia, tenha um ótimo dia em nome de Jesus e até amanhã em nome de Jesus.